Epístola do apóstolo Paulo à igreja em Roma, aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Versículo 4 agora. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, que uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Agora vamos para a próxima carta, que é a primeira epístola aos Coríntios. É só você passar Romanos, logo depois de Romanos, você tem a primeira epístola aos Coríntios. Capítulo 6 também. E os versículos são os mesmos, 1 a 11. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 11. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo: não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Versículo 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Outra leitura, que é a parte final de nossas leituras, que está no nosso catecismo. Você pode abrir em nosso livrinho, o Catecismo de Heidelberg. Peço que os irmãos auxiliem os nossos visitantes, por favor. Catecismo de Heidelberg, domingo 33. Domingo 33. A pergunta e resposta 88. Pergunta e resposta 88. Em que consiste a verdadeira conversão do homem?
no perecimento do velho homem e no ressurgir do novo homem. O que é o perecimento do velho homem? É uma tristeza sincera por causa dos pecados e a vontade de odiá-los e evitá-los cada vez mais. O que é o ressurgir do novo homem? É a alegria sincera em Deus por Cristo e o forte desejo e amor de viver conforme a vontade de Deus em todas as boas obras. O que são boas obras? São somente aquelas que são feitas com verdadeira fé, conforme a lei de Deus e para a sua glória. Não são aquelas que se baseiam em nossa própria opinião ou em preceitos humanos. Por favor, deixem seus catecismos abertos e a Bíblia também, nas partes que nós lemos. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, no reino de Deus não há lugar para pecadores que continuam sendo ímpios e ingratos e não se convertem a Deus. A declaração do Espírito Santo é a seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Pecadores que amam, deleitam-se e vivem em seus pecados não podem alimentar a esperança de serem recebidos por Deus no reino dos céus. Essa foi a palavra de Deus que Paulo ele escreveu para os crentes da igreja em Corinto. Ele não está escrevendo àqueles que estão fora da igreja, ele está escrevendo essas palavras aos crentes que estavam ali em Corinto. E essa palavra uso como introdução para a mensagem de Deus a nós nessa manhã. E a palavra de Deus para nós eu trago no seguinte tema: conheça o que é a verdadeira conversão, pois só convertidos herdarão o reino dos céus. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Conheça o que é a verdadeira conversão, pois só convertidos herdarão o reino dos céus. Como nós vemos claramente na Sagrada Escritura, o Evangelho ele não estimula os crentes a levarem uma vida de impureza, de ingratidão e de relaxamento na santidade ou na santificação. Pelo contrário, o Evangelho da Graça ele nos chama a vivermos a conversão, mortificando-se para o pecado e vivendo uma nova vida de gratidão, de santidade, de obediência ao Senhor. Tomemos como exemplo a exortação aos crentes da igreja em Roma. Como nós vimos e lemos lá no capítulo 6, versículo 4 até o versículo 6 e versículo 11. Em Romanos ali nós temos um chamado de Deus para aqueles crentes. Em Romanos nós temos o chamado para que os crentes eles possam viver a conversão, e esse chamado está nos seguintes termos. Romanos 6, de 4 a 6, diz assim a palavra: fomos, pois, sepultados com ele, com Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E aí vem o chamado: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Qual era a situação para que Paulo escrevesse essas palavras aos crentes ali? Um falso entendimento do Evangelho da graça de Deus pode levar os crentes a viverem como não convertidos.
Quando nós falamos não convertidos, nós estamos falando daqueles que ainda não foram salvos por Jesus Cristo. Então, o falso entendimento do Evangelho e da graça de Deus pode levar os crentes a viverem como não convertidos. A igreja em Roma tinha recebido o Evangelho da justificação pela fé somente, que é o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus revelado na Escritura. Porém, um entendimento equivocado, errado do Evangelho da graça fez que os crentes eles pensassem que para a graça de Deus ser muito abundante neles, então era necessário uma vida entregue a muitos pecados. Como isso chegou na cabeça de nossos irmãos em Roma? De alguma forma, foi erradamente aplicada a seguinte verdade do Evangelho. Veja Romanos capítulo 5, versículo de número 20. O apóstolo Paulo lá escreveu, Romanos capítulo 5, versículo 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas prestem bem atenção, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. De alguma forma, essa verdade estava sendo mal aplicada pelos crentes ali em Roma. Então eles estavam pensando erradamente que, peraí, se eu quero viver uma vida cheia da graça de Deus, eu tenho que viver uma vida cheia da prática de pecado. O que é que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo, ele corrigiu o falso entendimento e a má aplicação do Evangelho da Graça, explicando aos crentes que em Cristo, os crentes, eles estão sepultados e eles estão mortos para o pecado e eles foram ressuscitados para Deus, para uma nova vida. Depois disso, o apóstolo Paulo, ele chamou os crentes a viverem a conversão operada pelo Espírito Santo neles, dizendo o seguinte aos crentes, versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pronto. O verdadeiro entendimento do Evangelho nos leva a vivermos mortos para o pecado e vivos para Deus. O Evangelho da Graça, ele declara que fomos sepultados com Cristo para o pecado, fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida, e o nosso batismo é o sinal e selo dessa poderosa obra que o Espírito Santo ele opera em nós mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, quando o Senhor Jesus ele salva um pecador, Ele, Jesus, e somente Ele, pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo, Jesus ele mata esse pecador para o pecado, ao mesmo tempo que ele ressuscita esse pecador para Deus. Como assim? Quando, pela graça de Deus, nós somos regenerados e somos unidos a Jesus Cristo mediante a verdadeira fé, nós estamos também espiritualmente sendo unidos, ligados a Jesus na morte e na ressurreição dele, que aconteceu lá há muito tempo atrás, na cruz, e quando a tumba ficou vazia. E desse modo, por essa ligação com Cristo que Ele foi morto por causa dos nossos pecados e não por pecados dele, e Cristo que ressuscitou para nossa justiça e salvação, por esse poder de Cristo, Cristo ele mata o poder do pecado sobre mim e sobre você. Por isso a Bíblia fala que ele destruiu o corpo do pecado.
assim eu e você não somos mais escravos do pecado. O poder da ressurreição de Cristo também nos ressuscita para vivermos uma vida de santificação. E quando nós falamos vida de santificação, nós estamos falando simplesmente de uma vida de obediência grata à palavra de Deus. Aquilo que a palavra revela, aquilo que a palavra nos ensina para vivermos no nosso dia a dia, manifestando assim fé mediante uma obediência a esses mandamentos de Deus revelados na Escritura. Dessa forma, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, conforme o Evangelho da Graça é a nossa realidade em Cristo. Assim, quando nós somos chamados, como fomos chamados no versículo 11, quando o apóstolo diz pelo Espírito: também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Essa exortação, ela é mais do que cabível, ela é mais do que justa para os crentes. Ela de fato é feita para você que está ligado a Cristo mediante a verdadeira fé. Porque nós, pela graça de Deus, vivemos a nossa conversão. E nós vivemos essa conversão quando estamos vivendo mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Note que o apóstolo ele não está falando aos crentes como se talvez isso estivesse acontecendo com eles. Não, ele parte da realidade de que os crentes devem assim se considerar. Ele diz: considerai-vos vós mortos para o pecado e vivos para Deus. Aplicando essa verdade a nós que estamos aqui ouvindo esse sermão, eu digo a você que você pode estar na igreja há anos, desde o ventre de sua mãe. Ou seja, você pode ser filho de crente, você pode ser batizado, você pode estar participando de todas as atividades, você pode até ser oficial da igreja, mas a sua confissão, ela se confirma, ela se mostra, ela se declara por sua vida morta para o pecado e viva para Deus. Entenda que, aplicando isso para nós, entenda, coloque na sua cabeça que não é coerente, não combina, não é racional com a conversão que Deus operou em você, e nem com o Evangelho da Graça que nós estamos aprendendo, um cristão que tenha uma vida escrava em pecado, um cristão que tenha uma vida infrutífera em boas obras. Mediante a verdadeira fé, isso diz o Senhor pela palavra, você foi unido a Cristo, na morte dele, na ressurreição dele. E segundo a palavra, o Senhor que diz e diz a mim, que o Espírito Santo ele aplicou em você, mediante a fé, todas as consequências da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E uma das consequências da morte de Cristo em você é a mortificação para as suas velhas fofocas, amarguras, invejas, intrigas, impurezas, idolatrias, pornofonias, pornografias e demais iniquidades que nós podemos imaginar e que as pessoas possam imaginar. Esses tipos de iniquidades
que eram normais, aceitáveis, acariciadas por você, justificadas por você em sua vida passada, elas são coisas que, se você está em Cristo, são coisas que são do seu passado. Essas coisas tinham poder sobre você no seu passado, mas não podem ter domínio sobre você agora, em sua vida nova em Jesus Cristo, nesse novo estágio que o Senhor Deus trouxe você para que você possa provar em Jesus. A Bíblia diz para você e diz para mim que se estamos em Cristo, para o pecado fomos mortos com Cristo. Por isso, seus velhos pecados não podem dominar você. Não podem, eles não têm mais direito sobre você. Nenhum. Mas aquele mesmo, aquele pecado não tem mais direito sobre você. Você morreu com Cristo. Ele já pagou o preço por tua libertação. Você está vivificado em Cristo. Ele ressuscitou para que você não fosse mais servo do pecado, serva do pecado, mas sim agora vivesse para Deus. A vida que você tem agora, meu irmão, minha irmã, pelo poder da ressurreição de Cristo, é nova vida. É a vida para Deus. Isso é consequência prática do poder da obra de Jesus em favor do seu povo. E os sinais dessa nova vida é verdadeira fé. Quando você abraça Jesus conforme o Evangelho, ele apresenta Cristo, você diz: Jesus é meu. Todos os dons de Cristo, o que Ele conquistou para mim, são meus. A obediência dEle é minha, a justiça dEle é minha. Tudo que Ele conquistou é meu. Jesus é meu. Então a verdadeira fé é fruto dessa conversão que o Senhor, Ele operou em nós, em nossa regeneração. E essa verdadeira fé, ela se revela em você em toda boa obra, toda obediência que manifesta a todos que estão ao seu redor a glória de Deus em suas ações, em suas palavras, em sua conduta, porque você, pela graça e somente por ela, foi convertido pelo poder do Espírito Santo e agora deve viver essa verdadeira conversão. E se você está na igreja, se você é membro da igreja e não sente em seu coração isso que eu estou dizendo a você, desse mortificar para o pecado e essa nova vida para Deus, se as pessoas na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, elas não conseguem ver em você essa mortificação para o pecado e essa nova vida em Jesus, que mostra a glória de Deus, eu quero dizer algo que você pode achar muito duro. Você não pode dizer que é um verdadeiro convertido. Como eu disse a você, você pode achar muito duro o que eu estou dizendo a você.
Mas o que eu digo a você agora é a verdade que Deus quer que você ouça nesta manhã. Entenda, para a sua salvação, que a verdadeira conversão não é ser filho de crente, não é ser batizado na igreja, não é estar na igreja aos domingos e ter doutrina bíblica correta na cabeça, não é ser pastor, presbítero ou diácono. A verdadeira conversão, como nós confessamos em nosso catecismo, é o perecimento do velho homem e o ressurgir do novo homem. Isso é a verdadeira conversão. E lembrando a você, o que é o perecimento do velho homem? O que é o ressurgir do novo homem? O perecimento do velho homem, como nós confessamos na resposta de número 89, é a seguinte: o perecimento do velho homem é uma tristeza sincera por causa dos pecados e a vontade de odiá-los e evitá-los cada vez mais. E o que é o ressurgir do novo homem? É a alegria sincera em Deus por Cristo e o forte desejo e amor de viver conforme a vontade de Deus em todas as boas obras. Eu pergunto para você que é membro da igreja e que confessa isso que nós temos no catecismo, e para você que está nos visitando e que é cristão e que participa também de outras igrejas, talvez, eu pergunto a você: quais sentimentos você tem para com os pecados seus e daquelas pessoas que estão ao seu redor? Qual sua atitude para com o pecado? Quando você peca ou quando você vê os outros pecando, do seu coração brota uma tristeza verdadeira? O pecado, ele entristece você? Você odeia os seus próprios pecados? Você aborrece a você mesmo quando a sua velha natureza, que é chamada aqui de velho homem ou velha mulher, porque no sentido espiritual não há homem e mulher, em todos nós, sejamos homens ou mulheres, pequenos ou grandes, existe um velho homem, que é a nossa velha natureza, que se manifesta no nosso comportamento de amar pecado, acariciar pecado, se deleitar no pecado, se justificar em seus pecados. Eu pergunto a você: qual é o sentimento que surge em seu coração quando você vê os seus pecados? Tristeza, ódio pelo pecado. Você evita cada vez mais os seus pecados em sua vida. A mortificação do velho homem se revela a partir do coração, porque note que primeiro é tristeza, é ódio. Isso são sentimentos. Que desembocam em ações evitar o pecado. Que se manifesta em conduta. Qual o seu sentimento? Pela obra de Deus e nos dá por pura graça Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando você ouve sobre o Evangelho, quando você lê o Evangelho, quando as pessoas estão partilhando com você o Evangelho da graça de Deus em Cristo, qual o sentimento que toma o teu coração?
Você tem alegria sincera em Deus por Jesus ter sido dado para tomar o nosso lugar debaixo da ira de Deus, para ter morrido a morte que eu deveria morrer e você deveria morrer, ressuscitar para a nossa salvação, para a nossa libertação do pecado e para nos livrar da condenação justa eterna. Quando você ouve o Evangelho, qual é o sentimento que toma o teu coração? Você se alegra com isso? Você, quando ouve o Evangelho, você entende, você se alegra que o seu único consolo na vida e na morte é pertencer a Jesus? Qual a intensidade do seu desejo e amor para viver conforme a palavra de Deus em todas as boas obras? Somente porque Jesus, Ele te salvou. Qual é o teu sentimento? Quais são as tuas ações, tua conduta por causa do Evangelho? A nossa verdadeira conversão, meus irmãos, entenda, não é apenas comportamento, é uma mudança de coração e mente para com o pecado e para com Deus. Comportamento qualquer pessoa pode produzir. Nós produzimos comportamentos em nossos cachorros, por exemplo, em nossos gatos. É só fazer alguns exercícios que aqueles comportamentos virão depois de muito tempo sendo aplicados. O cachorro vai se sentar, depois de você treiná-lo a se sentar. O gato vai saber onde tem que dormir ou fazer outras coisas que ele precisa, no lugar onde você treinou ele para fazer, onde dormir, onde fazer as suas necessidades. Comportamento é algo que é fácil para ser produzido. É só ter boas regras, é só ter boas punições, e aí o comportamento ele surge. Mas a verdadeira conversão, e eu quero dizer isso, ela não é comportamento apenas. E por isso que a verdadeira conversão, ela não é moralismo. Ela não é você ensinar regrinhas cristãs corretas para os seus filhos ou para os membros da igreja e assim esperar que automaticamente eles reproduzam o comportamento que você, por meio de regras e disciplinas, estabeleceu para eles. Conversão não é apenas comportamento. Conversão é mudança de coração, mudança de mente. E isso quem faz é o Espírito Santo. Porque você muda o seu coração e a sua mente para com o pecado e para com Deus. E eu pergunto a você, para ilustrar, para fixar o que eu estou perguntando a você: o que o Espírito Santo faz no coração daqueles que têm essa nova vida? Ele muda o coração pecaminoso deles em um coração que ama a Deus e as pessoas. Coração, mente. O resultado da obra do Espírito em nós será mudança em nossos sentimentos e pensamentos para com os meus velhos pecados e com o pecado que me rodeia e me assedia. Será mudança de pensamento e de sentimentos para com Deus, o meu Salvador em Cristo Jesus. Como consequência dessa verdadeira conversão, aqueles pecados que antes tanto me alegravam,
tanto me satisfaziam, que eu tanto acariciava-os, até justificava-os, eles serão motivos de profunda tristeza para mim, serão motivos de vergonha para mim, até quando eu pense sozinho, sem ninguém ouvir os meus velhos feitos. Mas esses pecados serão motivos de vergonha, porque eu me envergonharei, o meu sentimento e a minha mudança de pensamento será percebida dessa forma. Eu não somente me entristecerei pelos meus pecados, mas por causa dessa obra do Espírito que me deu um novo coração, eu odiarei os meus pecados. Como eu odeio a morte. Tem alguma coisa que você odeie mais do que a morte? Se tem, você deve odiar mais o pecado do que essa coisa, mas eu acho que nós não temos coisas que mais odiamos do que a morte. A morte que é a consequência final do pecado. Então, se ela é a consequência final do pecado, eu tenho que odiar aquilo que produz a morte. É o pecado. Porque morte dói, traz tristeza, acaba com os sonhos. Tira pessoas que nós amamos de junto de nós. Nos dá medo. Sinônimo de destruição. Não é natural. Por isso que nós choramos quando pessoas morrem. Nos entristecemos com a morte. Quando olhamos para o cemitério, só ficamos tristes muitas vezes. Odeie o pecado como você odeia a morte. Fuja do pecado como você foge de um leão feroz, faminto, solto na rua. Para com Deus, novos sentimentos brotam de seu coração convertido. Sua alegria estará em Deus. Você para pensar na implicação dessa afirmação que os santos, nos Salmos, por exemplo, dizem: Senhor, só Tu és a minha porção. Porque estás abatida, minha alma, espera em Deus. Esse novo coração, ele só encontra satisfação em Deus. Você pode ter várias coisas na vida, mas só em Deus você estará satisfeito. Você pode perder tudo na vida, mas só em Deus você estará satisfeito. Esse novo coração, ele vai colocar em Deus a razão, a origem e a razão da vida sua. Sabe aquelas mulheres tão apaixonadas por seu marido, que se ele deixá-la, ela pede para morrer? Isso é idolatria. Mas para com Deus isso não é idolatria. Você só imaginar em ser um segundo distante de Deus, seu coração ser tomado de desespero e de tristeza e de não ver razão para a sua vida. Um verdadeiro coração novo, uma pessoa que tem a verdadeira conversão em Deus, ela vai ter esse modo de pensar: sem Deus eu não posso viver, sem Cristo eu não tenho razão de viver, porque a minha vida é Cristo. Pode me faltar tudo, jamais Cristo. Assim será o coração daqueles que foram verdadeiramente convertidos. Ele aborrecerá a si mesmo, ele não estará satisfeito consigo mesmo, ele negará a si mesmo. O amor primeiro e último dele é o Senhor Jesus Cristo. Ele sente em sua alma
essa sede, essa necessidade de Cristo e viver em função de Cristo, porque ele entende que a vida dele pertence só a Cristo, que por isso do beber um copo d'água até o morrer, ele quer que seja para a glória de Deus em Cristo. Os seus sentimentos e a sua mente, os seus pensamentos, a sua conduta do dia a dia será o verdadeiro viver em Cristo. Só Cristo, só Cristo e só Cristo. Agora eu vou contar a você uma coisa que você pode entender até o que tem no seu coração passando, porque é uma coisa esquisita, coisa estranha. Que coisa esquisita é essa? Presta bem atenção. É esquisito essa conversão em nós. Sabe por quê? Porque essa experiência de conversão que os crentes eles provam em mudança de sentimentos, de pensamentos, de conduta, ocorre ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa mortificação para o pecado e esse ressurgir do novo homem não são estágios de nossa vida cristã. Não é assim, primeiro eu morro e depois eu ressuscito. Não é isso. Não é isso. Esse mortificar e esse ressurgir do velho homem são coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo em nossa vida, no dia a dia, porque a conversão ela é um processo que começa na nossa regeneração, quando o Espírito Santo ele nos regenera pelo poder do Evangelho, e ela continua em nossa vida, no dia a dia, e por isso no dia a dia a gente vai sentir tristeza por pecado, alegria em Deus, a gente vai sentir de fato ódio pelo pecado e amor e desejo forte para viver para com Deus, vai evitar o pecado, mas ao mesmo tempo cairá e depois de fato viverá essas experiências boas de provar obediência a não só um dos mandamentos do Senhor, mas a todos eles. Imperfeito sim, mas vivendo esses mandamentos. Por isso que é esquisito. E você pode entender muito o que acontece com você. Uma hora na sua fraqueza você está pecando, outra hora você está abominando esse pecado. Uma hora você está triste por causa dos pecados, mas outra hora você está alegre em Deus por causa de Cristo. Conversão não são estágios. Conversão é um processo. Mortificar não é um estágio e depois vem o ressuscitar, mas essas coisas acontecem simultaneamente em nossa vida, enquanto aqui nesta terra. Porque essa conversão que acontece em um momento de nossa história, talvez aconteça como aconteceu com Paulo. Ele foi derrubado no chão, ele ficou cego durante vários dias, e aí aconteceu a conversão dele, uma conversão de crise, de choque. Mas pode acontecer como aconteceu com Timóteo, como a Bíblia diz que desde criança ele estava aprendendo as doutrinas da salvação em Cristo Jesus e estava servindo a Deus desde criança, como acontece com muitos filhos da aliança, que desde cedo, quando eles pensam em ser gente, eles já estão amando Jesus Cristo e não teve uma experiência de crise. Mas essa conversão, com certeza, ela se manifestará e você deve fixar nisso, não em crise. Eu não sei o dia quando eu me converti, porque eu não senti um arrepio, um drama ou coisa desse tipo, mas olhando a sua vida, a começar do seu coração, olhando os sentimentos que brotam em seu coração para com o pecado e para com Deus, os seus pensamentos acerca do pecado e o seu pensamento acerca de Deus. Quem vai dizer que você é convertido ou não é o que sai do seu coração e o que se mostra em sua vida no dia a dia, em relação ao pecado e em relação a Deus. Vocês entenderam o que eu estou falando? Mas que deve acontecer, deve.
Por isso, meus amados irmãos, o Evangelho coloca a realidade para que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Tanto você quanto eu devemos estudar os sentimentos que há em nosso coração para com o pecado e para com Deus por causa de Jesus. Nós devemos nos autoexaminar, nos provar, observar a nossa conduta como cristãos em nosso dia a dia. Para podermos ver a obra do Espírito Santo que nos converteu das trevas para a luz, de mortos em delitos e pecados para vivificados em Cristo Jesus. Fazemos esse autoexame, confiados em Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Esse autoexame é muito necessário para ser feito por cada um de nós. É autoexame. Não é você estar olhando para o seu irmão na igreja e olhando, fulana e fulano não tem esses requisitos não. Primeiro comece com você. Sabe por quê? Porque nós não devemos nos enganar achando que o reino de Deus é para pecadores não convertidos. Não é. A igreja pode até chegar a ficar cheia de membros, mas Deus enche o reino dos céus apenas com verdadeiros convertidos. Você entendeu o que eu falei? A igreja ela pode ficar cheia, a gente precisa comprar um estádio do coxa, porque não conseguimos abarcar e comportar todos os membros que poderão chegar a uma igreja. Mas o reino dos céus, Deus só enche com verdadeiros convertidos. Tomemos o exemplo da igreja em Corinto. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele exortou, foi uma exortação para os crentes em Corinto a não se enganarem. Eles estavam sendo tentados a viverem em pecados grosseiros e feios dentro da igreja, a estarem em comunhão com pessoas que se diziam irmãos, mas que de fato viviam uma vida de entregue ao pecado. Eles estavam tendo confusões tão sérias e vivendo uma vida de tanto orgulho que qualquer briguinha que estava acontecendo dentro da igreja, ao invés de eles chamarem os presbíteros dentro da igreja para resolver os seus problemas, eles iam logo direto para os tribunais, para que pessoas descrentes pudessem julgar as querelas, as coisas pequenas até, que eles poderiam resolver como irmãos em Cristo Jesus, por meio do julgamento sábio à luz da palavra. Mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam vivendo de modo vergonhoso ao Evangelho de Jesus. E achavam que isso estava bom demais. E a igreja tinha um problema sério de falta de disciplina. Então veja que, tomando o exemplo da igreja em Corinto, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele exortou os crentes a não se enganarem, porque eles estavam como que enganados, iludidos. E aí o apóstolo, pelo Espírito, disse: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo teria muito problema hoje pregando essa mesma mensagem num mundo onde você não pode dizer aos pecadores que eles não entrarão no reino dos céus. E é um mundo que hoje em dia é tudo justiça. Veja os tipos de pecadores que não foram classificados quanto
que não podem entrar no reino dos céus. O apóstolo falou claramente à igreja. Não se engane. Se você não se entristece com os pecados, se não os odeia, se não os evita, você não herdará o reino dos céus. Pois você não é verdadeiramente um convertido. Se você não se alegra em Deus por Cristo, se não é forte o seu desejo e não ama e nem vive a vontade de Deus em toda boa obra, você não é um convertido e o reino dos céus não é o seu lugar. O reino dos céus vai ser um lugar muito chato para pessoas que vivem nessa terra amando os seus pecados. Por isso não se engane. Não se engane. Perca a esperança de salvação e de vida eterna, enquanto a verdadeira conversão não se manifestar em você por meio de uma vida de fé, de obras, de gratidão a Deus. Perca a esperança. Ora, Deus diz isso para você não para que você saia daqui desesperado e viver em seus pecados porque não tem mais jeito para você. Não. O Senhor diz isso a você para que você vá a Cristo. Para que você caia aos pés do Senhor e diga: Senhor, perdoe-me. Senhor, salva-me. Senhor, me faz uma nova criatura. Senhor, eu preciso de Ti. Para você que se casa durante todo esse tempo em sua vida, estando na igreja, sua vida só estar na igreja e não viver o Evangelho de Cristo como um verdadeiro convertido. Ele fala essa verdade a você, para que você não se engane e passe a viver Cristo, o novo homem, a nova criatura, criada pelo poder do Espírito. Renovado em você. Só herdarão o reino dos céus quem foi por Deus convertido, quem nasceu do alto. Concluindo, os crentes em Corinto, eles receberam essa forte exortação para eles não se enganarem, achando que um crente ele pode viver em iniquidade e mesmo assim herdar o reino dos céus. Claro que pelo velho homem que ainda vive em nós, que se manifesta em nossas fraquezas diárias, até em pecados grosseiros muitas vezes, e também pela necessidade que temos muitas vezes, porque a igreja ela se torna frouxa na disciplina, permitindo, como acontecia com os crentes em Corinto, que os crentes possam viver dentro da igreja como não convertidos, viver em suas casas como casais descrentes, ou até piores do que casais descrentes, terem criação de filho como pior do que a dos descrentes, porque os descrentes ainda nem têm a palavra de Deus, as instruções da palavra. Viver um testemunho pior do que os crentes, como acontecia lá. Nós temos a necessidade dessa palavra
por causa dessa realidade, porque não é um problema só da igreja em Corinto. Nós vemos que lá em Roma tinha aquele problema, que os crentes estavam mal entendendo o evangelho da graça e estavam vivendo em pecado, porque achavam que vivendo em muito pecado, muita graça cairia sobre eles. E em Corinto nós podemos ver que a igreja de Cristo lá em Corinto estava vivendo pecados terríveis. E o problema se agravava lá porque ainda faltava disciplina dentro da igreja. Então nós precisamos sempre dessa palavra do Espírito Santo, porque facilmente nós podemos nos acomodar com a impiedade e com as impurezas do mundo caído, e nós podemos até achar que podemos ser cristãos pelo fato de somente sermos batizados, pelo fato de somente participarmos da ceia, de fazer as nossas tarefas dominicais, de ter o catecismo na cabeça, de estarmos participando de atividades dentro da igreja e ao mesmo tempo podermos manter uma vida de iniquidade, com sentimentos carinhosos, e continuar amando os nossos velhos pecados, ou tendo comunhão e aprovando pecados horrendos de outros. É fácil ou não é fácil nós cairmos nesses erros? É. E por isso o Espírito nos exorta. A igreja precisa ser impactada com o Evangelho, com a exortação que foi dada aos crentes em Roma, aos crentes em Corinto em especial. Porque nós somos fracos, porque nós vivemos em meio a uma sociedade iníqua e somos assediados o tempo todo por nossos velhos pecados, pelo diabo, pelo mundo, e a igreja muitas vezes é muito frouxa na disciplina. Disciplina esta que começa com você que é membro, exortando seus irmãos que estão querendo viver como não convertidos. E se estende até a ação dos oficiais da igreja. Você e eu, e os crentes em Corinto, precisamos viver a conversão, uma vida conforme a obra de Cristo. Versículo 11, para nós encerrarmos. O apóstolo Paulo, depois de dar a exortação aos crentes, ele encerra dizendo, 1 Coríntios 6,11: tais fostes alguns de vós. Notem bem, ele já disse os pecadores que não herdarão o reino dos céus. E agora ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, na lista que ele deu de pecadores que não herdarão o reino dos céus, existem tipos de pecadores que um crente moralista, ele poderia pensar, jamais esse entraria na nossa igreja. Não há conversão para esse tipo de pessoa. Não, o Evangelho não diz isso. O apóstolo diz: tais fostes alguns de vós. Então, dentro da igreja de Roma, ou de Corinto, havia aqueles tipos de pecadores. Era o estado de alguns crentes antes de serem salvos e convertidos por Cristo. Era pura escravidão, era pura satisfação na injustiça, ou seja, naquilo que desobedecia a lei de Deus. Mas depois que Jesus Cristo, por pura graça, somente pelo poder do Evangelho, nos salvou, nos lavando de nossos pecados por meio do sangue de Jesus, tirando toda a impureza, porque o sangue de Jesus ele não mancha, mas ele tira as manchas. Sangue normal mancha, mas o sangue de Jesus ele tira a mancha, e a pior mancha que tem, a mancha do pecado nosso, ele lava-nos da nossa culpa, deixa branquinho como a neve, como a lã, como um floco de algodão branco. Ele lava a nossa alma, assim como a água lava o nosso corpo. O texto diz: assim como fostes lavados, ou fostes, e a versão que nós temos, que vos lavastes, mostrando a nossa atividade e responsabilidade. E ele continua: assim também
como fostes santificados, ou seja, Deus em Cristo, pelo Espírito e pelo sangue dele, separou você e a mim dos demais pecadores do mundo e consagrou você e a mim a Deus e somente para Deus. Assim como fostes justificados, ou seja, o perdão dos pecados é garantido a você, não há mais condenação se você está em Cristo Jesus. E a justiça e a obediência de Cristo é sua, e a sua justiça é eterna diante de Deus. Assim vivam vocês. Viva a conversão no dia a dia. Uma conversão que eu já disse a vocês é um processo. Tem início, meios que operam ele e o final que segue até a sua morte, caso Cristo não venha antes da sua morte. Uma conversão que nos faz provar a mortificação para o pecado e essa disposição sincera e poder real para produzir e viver boas obras. Uma conversão que cria em você uma nova mentalidade, um novo sentimento para com o pecado e para com Deus. Para com os pecados, tristeza e ódio e a atitude de evitá-los. Para com Deus, alegria sincera por causa de Jesus Cristo, forte desejo de amor para viver conforme a vontade de Deus em todas as boas obras, e essas boas obras são somente aquelas que são feitas com verdadeira fé, conforme a lei de Deus e para a glória dele, e não são aquelas que se baseiam em nossa própria opinião e em preceitos de homens. Assim, você que está ouvindo a palavra, viva a verdadeira conversão, pois só convertidos herdarão o reino dos céus. Amém. Vamos orar.